Por que é que quando uma mãe fura a orelhinha de um bebê, essa conduta não é lesão corporal tipificada no Código Penal? Essa questão e todos os outros aspectos de princípios do nosso edital a gente vai responder na aula de hoje. Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula do curso gratuito para escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sou o professor Douglas Vargas e vou estar com vocês ministrando o restante do tema princípios. Finalmente hoje a gente arremata esse tema chato, princípio, ninguém aguenta mais. A gente vai arrematar esse tema para que na próxima aula a gente possa ingressar no tema aplicação da lei penal, vamos estudar o tópico completo de aplicação e aí finalmente tratar dos crimes, que é a parte divertida, cheia de exemplos, cheia de questões, de julgados, que vai ser com certeza a parte que vai fluir melhor do nosso curso. Então, sem adiar mais, vamos direto para o assunto, a gente tem vários princípios para tratar. Em primeiro lugar, o princípio que a gente tem que tratar hoje são os princípios da subsidiariedade e fragmentariedade. Esses princípios nós vamos tratar muito brevemente. Por quê? Porque nós fizemos uma aula muito boa sobre intervenção mínima e quando a gente fez essa aula, nós discorremos que os princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade são pressupostos relacionados à intervenção mínima. Então, de certa forma, a gente já deu o conceito. Mas toma nota aí, fragmentariedade. Quando eu falo em fragmentariedade, eu digo que o direito penal só vai ser utilizado para alcançar lesões relevantes aos bens jurídicos. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o bem jurídico tem que ser importante e a lesão causada tem que ser grave. Eu não posso criminalizar tudo que eu quiser. Você vê que, como todo princípio trata de limitar o poder estatal, eu tenho muita inter-relação ali entre o princípio da ofensividade, da insignificância, da própria intervenção mínima. Às vezes os conceitos ficam confusos, porque eu tenho um objetivo muito parecido, limitar o poder do Estado. E em outro giro, eu tenho o princípio da subsidiariedade, e nós discorremos sobre ele também lá na aula sobre intervenção mínima. Eu só uso o direito penal quando os outros ramos do direito falham. Então eu não vou criminalizar se eu posso resolver com uma sanção administrativa. Eu não vou criminalizar se eu posso resolver com uma sanção civil. Eu só vou criminalizar em último caso com a falência das outras esferas do direito para a manutenção da paz social. Então lembre-se que a gente tem a relação da subsidiariedade e da fragmentariedade com a intervenção mínima. Falei em fragmentariedade, só vou alcançar lesões relevantes aos bens jurídicos com o uso do direito penal. Falei em subsidiariedade, só vou utilizar o direito penal de forma subsidiária, só vou utilizar quando as outras esferas do direito não forem idôneas para resolver o problema. E falei em intervenção mínima, eu estou falando nessa utilização estritamente necessária do direito penal que guarda relação com esses dois princípios que a gente acabou de estudar. Basicamente é isso e vamos para o próximo. O próximo princípio que a gente precisa tratar é o princípio da pessoalidade ou da intranscendência da pena. Esse princípio tem previsão constitucional, está bem aqui na sua tela, e ele nos diz o seguinte: a pena não passa da pessoa do condenado. Isso significa que os filhos, os herdeiros, os netos, os pais, as esposas não responderão pelos atos ilícitos de um terceiro. Quem tem que responder por atos ilícitos penais é sempre o indivíduo que praticou a conduta. A responsabilidade não transcende para terceiros, a responsabilidade penal é do indivíduo. Agora, isso aqui é bem simples. Normalmente o artigo constitucional cai na sua literalidade. As únicas duas coisas para as quais eu quero chamar a atenção dos senhores são: número 1, multa é pena e multa não transcende. Se vier questão falando que vai caber aos herdeiros pagar a pena de multa, tá errado. Multa não transcende para os herdeiros. E segundo lugar, eu tenho duas situações nas quais eu vou ter efeitos da sentença que acabarão incidindo sobre a herança, por expressa previsão constitucional, que são a decretação do perdimento de bens e a obrigação de reparar o dano. Então o que acontece é que eu tenho a decretação do perdimento ou a combinação de uma obrigação de reparar o dano ao indivíduo, esse indivíduo morre e essas determinações judiciais poderão alcançar o valor da herança, ou seja, elas vão alcançar os herdeiros, porque afinal de contas os herdeiros iam receber a herança, vão alcançar os herdeiros, mas não no patrimônio dos herdeiros, vão alcançar até o limite do valor da herança. Se não tiver herança, paciência, mas se tiver, vai alcançar. Então o que nós estamos querendo dizer aqui é que, por exemplo, se ficou
posta a obrigação de reparar um dano de R$100.000 para uma vítima de um determinado delito e o indivíduo, o responsável, penalmente responsável, condenado, falecer, e ele deixou uma casa de R$100.000 para os filhos, eu posso alcançar essa herança. Vai afetar a vida dos filhos? Vai, porque vão deixar de receber a herança, mas é necessário que a esfera penal tenha esse alcance. Agora, se não sobrou nada, se o indivíduo que praticou os crimes não tinha nada e os filhos têm casas no valor de R$100.000, pouco importa. Isso não pode afetar o patrimônio deles, só o patrimônio que iria integrar o valor da sua herança. Só isso que a gente precisa saber, básico, simples e direto. E vamos para o próximo princípio. O próximo passo está no chamado princípio da humanidade, dignidade da pessoa humana, o qual faz com que as penas degradantes e cruéis estejam proscritas. Está lá na Constituição os tipos de pena que não existirão em nosso ordenamento jurídico. Hoje, na lista de exercícios, a gente vai ver uma questão que é campeã em dúvidas que eu recebo por conta da interpretação, da maneira com que o CESP coloca esse item nas provas. Mas eu vou trazer na lista de exercícios e os senhores vão entender o que eu estou querendo dizer. Pessoal, nós temos a vedação a diversos tipos de pena no nosso ordenamento jurídico. Não pode ter pena de morte, pena cruel, pena degradante e tudo mais, decorrência do princípio da humanidade. Esse princípio, no entanto, não se limita só a isso. Eu tenho consequências do princípio da humanidade, da dignidade da pessoa humana, que vão além meramente da questão da pena que vai ser aplicada. Por exemplo, nós tivemos alteração legislativa recente na Lei de Execuções Penais para tratar de forma diferenciada as grávidas, as gestantes, as mães que estão amamentando, né? O próprio julgado que o STF emitiu pouco antes da emissão da lei, em sede de habeas corpus, tem a ver também com o princípio da humanidade. Nós tivemos, por exemplo, decisões em relação às mulheres que têm filho pequeno em casa para cuidar, tivemos decisão sobre gestantes e mulheres que estão amamentando, deferindo, por exemplo, o regime domiciliar, porque foi considerado desumano, foi considerado degradante que uma mulher estivesse em situação de amamentação, em situação de gravidez, sem o devido amparo médico, hospitalar, que não era fornecido no local onde a mulher estava presa. Então a alternativa que a gente poderia fazer é passar essa pessoa para a prisão domiciliar. Então veja que o fundamento do julgado está na humanidade, está na dignidade da pessoa humana. Não necessariamente reverberou sobre a vedação de uma pena X ou Y. Foi a forma com que a execução penal estava sendo praticada. Mudou-se de uma prisão em regime fechado, em um determinado local, para uma prisão domiciliar e por aí vai, sempre buscando a dignidade da pessoa humana. O próximo passo é responder a questão que eu fiz no início da nossa aula. Por que quando eu furo a orelhinha da criança não cometo uma lesão corporal nos termos do Código Penal? Pessoal, a resposta para isso está num dos princípios que a gente tem que estudar, que é a adequação social. Condutas socialmente aceitas não podem ser criminalizadas. Então, se eu tenho uma conduta social de furar a orelhinha da criança, mesmo que seja uma lesão corporal, eu não vou falar na criminalização disso. Então, eu não criminalizo condutas socialmente adequadas. O próximo princípio é o princípio da culpabilidade, guarda extensa relação com a teoria do crime, o terceiro ponto da teoria do crime, que é a culpabilidade, porque o Estado não pode simplesmente punir qualquer indivíduo. Esse indivíduo tem que ser imputável, ele tem que ter potencial consciência da ilicitude e tem que ser exigível uma conduta diversa dele naquela situação. Nós não precisamos aprofundar no princípio da culpabilidade, senão a gente vai entrar, na verdade, em teoria do crime, vai começar a entrar numa zona cinzenta do edital. Mas lembre-se, eu tenho requisitos quanto à culpabilidade do indivíduo para poder aplicar a sanção penal nele. Não é qualquer um, em qualquer situação, que vai ser alcançado pela norma penal. E por fim, para arrematar a aula de hoje, princípio da insignificância. Alerta vermelho na tela, esse princípio despenca em provas, vou explicar para os senhores por quê. Guarda relação com a intervenção mínima, guarda relação com a proporcionalidade também, então falar da proporcionalidade, razoabilidade, e tem a ver também com a teoria do crime, que a gente não vai ter como não falar dela. Pessoal, para eu ter um crime, embora isso não esteja no seu edital, eu sei que não está, em regra, eu adoto a chamada teoria tripartite, que diz que crime é fato típico, ilícito e culpável.
Eu não vou fazer a análise total da teoria aqui agora, porque não cabe, não precisa para o edital. O que eu preciso que os senhores entendam é que um dos fatores que eu preciso analisar para ter um crime, vamos dizer lá que alguém matou alguém, ou que alguém furtou um celular de alguém, ou que alguém roubou um carro, eu preciso ter o que eu chamo de tipicidade. E a tipicidade tem dois fatores, a tipicidade formal e a tipicidade material. Quando eu falo em tipicidade formal, é a parte mais simples, é a adequação do que está escrito ao que foi praticado. Então eu estou comparando o texto, eu estou comparando se aquilo que é a conduta que o legislador previu foi aquilo que o indivíduo praticou. Ou seja, o que está no papel bate com o que aconteceu na realidade. Um exemplo, eu vou subtrair um telefone celular de alguém. Tem um telefone celular em cima da mesa e eu vou subtrair esse telefone. Eu estou subtraindo, levando para mim, coisa, celular é uma coisa, alheia, porque é de terceiro, móvel, porque eu posso transportá-la com facilidade, não entra no conceito, por exemplo, de bem imóvel. Então, o que eu faço? Se eu pego o celular de alguém em cima da mesa e levo embora para minha casa, sem autorização dessa pessoa, subtraio para ficar comigo, ou para vender, ou para fazer o que quer que o valha, eu tenho a adequação formal do que está escrito no artigo 155 do CP com o que eu fiz na vida real. Isso é tipicidade formal. O problema e a crítica sobre a tipicidade formal está no fato de que quando eu falo de tipicidade formal, eu esqueço circunstâncias do caso concreto que podem ser extremamente relevantes para a aplicação da lei penal e que podem fazer com que o princípio da proporcionalidade seja violado. Por exemplo, e se eu furtar, ao invés de um celular, uma balinha Sete Belo, uma balinha Juquinha, uma folha de papel, um marca-texto? Justifica que eu recolha a pessoa ao cárcere, a pessoa vá ser presa, tenha privado um bem jurídico valiosíssimo, que é a liberdade dela, por conta de uma folha de papel ou de uma bala Sete Belo? É um exagero. Então o que eu digo? Eu digo que a tipicidade, além daquela esfera formal, tem também a esfera material, que é o quê? É o desvalor do resultado, é o desvalor daquele dano que foi causado pela conduta. Se esse desvalor é muito baixo, ou seja, se esse desvalor é insignificante, eu não posso chamar o Estado para exercer a tutela penal dele. Eu não vou dar tiro de bazuca para matar a muriçoca. Então essa é que é a questão do princípio da insignificância. Ele busca proporcionalidade, ele busca razoabilidade. Não vou utilizar uma esfera tão poderosa do direito, ainda que subtrair coisa alheia móvel esteja presente lá no Código Penal, eu não vou usar essa norma nesse caso, porque não faz sentido, porque é exagero. Insignificância é isso. Agora, eu tenho dois desafios como concurseiro quando eu vou falar de princípio da insignificância. Primeiro, quando começou a aplicação do princípio da insignificância, não tinham parâmetros para balizar o que era insignificante ou o que não é. Porque quando eu falo de uma folha de papel, fica muito fácil. Fica muito fácil de avaliar. Poxa, uma folha de papel é insignificante. Pelo bom senso você vai me dizer. O problema é como que eu faço a definição de até onde vai a insignificância. É muito difícil se você for parar para pensar. Beleza, uma folha de papel é insignificante, mas um caderno é? Uma caneta? Uma caixa de canetas? Um estojo escolar com canetinhas coloridas da Faber-Castell? Uma mochila inteira com um livro e um caderno? Uma mochila com 5 livros. Um livro que vale R$30 ou um livro de R$500. Uma caneta que tinha valor sentimental porque era do pai falecido da vítima. Como que eu faço a análise do que realmente é insignificante e do que não é? É muito difícil, é mais difícil do que parece. E direto nós temos novos entendimentos sendo emanados sobre o princípio da insignificância. E é claro que o examinador adora colocar esses novos entendimentos na prova, porque ou você leu ou você não consegue responder. Então quais são as duas orientações que você precisa, além de conhecer o princípio da insignificância, seu conceito e o fato de que ele atua removendo a tipicidade material. Então, o que nós falamos aqui até agora? O princípio da insignificância tem a ver com proporcionalidade. O princípio da insignificância, ele é aplicado numa situação onde eu tenho tipicidade formal, o que está escrito bate com o que eu fiz, mas o desvalor da conduta é muito baixo. Ele vai remover a tipicidade material, com isso eu não vou ter fato típico e com isso eu não vou ter crime nenhum. E aí eu preciso saber em que casos eu posso reconhecê-lo ou não. O primeiro passo é conhecer os julgados a respeito do tema. O primeiro passo é ficar atento lendo os informativos do STF, informativos do STJ. Minha diquinha para vocês, tem um site maravilhoso, não estou ganhando para divulgar, vocês sabem disso.
Dizer o Direito, site fantástico, adoro ler. É um site que foi criado por um magistrado brasileiro, excelente, sensacional, muita gente já o conhece. Tem os informativos comentados gratuitos do STJ e do STF. Entra lá, lê os de 2019, lê os de 2018, ele divide por tema, procura os de direito penal, leia. Procure a palavra insignificância, leia os casos. Esses casos caem. Por exemplo, nós temos um julgado antigo do STJ, já relativamente antigo, no entanto, sobre a possibilidade de aplicar princípio da insignificância no caso de crimes contra o meio ambiente. O STJ decidiu naquele caso concreto que, estando presentes os requisitos que o STF definiu, dos quais a gente já vai falar agorinha, você pode aplicar o princípio da insignificância aos crimes contra o meio ambiente. O que vai acontecer? Essa mesma situação o examinador do CESP pegou, jogou na prova. Um abraço, do jeito que estava no julgado, foi jogado na prova. Quem leu o informativo, matou a questão tranquilo. Quem não leu, ficou perdido, porque era novidade. Então não tem como, temos que criar o hábito de ler jurisprudência, principalmente informativos do STJ e do STF. Beleza? E para arrematar, pessoal, eu vou jogar aí na tela para vocês agora os 4 requisitos do princípio da insignificância para o STF. Vou jogar e a gente vai fazer a leitura junto. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Então são esses os 4 requisitos definidos pelo STF para avaliar se eu posso ou não aplicar o princípio da insignificância. Eles são muito mais úteis para os juízes, né, de primeira instância, de segunda instância, juízes que têm que avaliar novos casos de insignificância, são excelentes parâmetros. Para nós, para fim de prova, conheça esses 4 itens, esses 4 requisitos, eles são cobrados em sua literalidade e é importante que você os conheça. Então, pessoal, recapitulando, insignificância. Eu tenho formalidade, eu tenho formalmente a conduta prevista no Código Penal ou na legislação extravagante como crime, mas o desvalor do resultado é muito baixo, tão baixo que é considerado insignificante para justificar a aplicação da norma penal do Estado. Então, o STF definiu 4 requisitos que nós acabamos de fazer a leitura e é muito importante ler informativos, é muito importante ficar de olho na jurisprudência. Casos novos de princípio da insignificância comumente são objeto de elaboração de questão. E assim, pessoal, arrematamos a nossa última aula de princípios. É hora de quê? É hora de fazer questões para a gente finalizar de vez, praticar e ver se realmente adiantou o que a gente estudou hoje. Vamos nessa? Primeira questão caiu para o cargo de juiz substituto, TRF 2ª Região, questão elaborada pelo CESP, todas que nós estamos fazendo é do CESP. De acordo com a orientação predominante no STJ, não é possível aplicar o princípio da insignificância aos crimes contra o meio ambiente. Como eu disse, pessoal, aqui é decoreba, não tem como a gente, na prova, com conhecimentos avançados de direito penal, responder uma questão dessa se a gente não lê os julgados. Ele quer a posição do STJ, a única maneira é conhecer. A assertiva está falsa, porque a gente sabe que o STJ já admitiu em seus julgados a aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra o meio ambiente. Próxima questão. Para a doutrina e jurisprudência majoritária, o princípio da insignificância, quando possível sua aplicação, exclui o crime, afastando a antijuridicidade. Questão para analista judiciário do TRE Bahia. Mais uma vez, insignificância é um assunto que guarda uma relação muito próxima com teoria do crime que não está no nosso edital, mas é princípio e a gente tem que saber. Gente, o princípio da insignificância afeta a tipicidade material. Se afeta a tipicidade material, afeta o fato típico e não a antijuridicidade, como afirma a questão. Eu estou no primeiro dos elementos da teoria tripartite, eu não estou no segundo elemento, que é a antijuridicidade, onde estão a legítima defesa, estado de necessidade, etc. Então o item está incorreto. Próxima questão. Polícia Civil do Ceará, inspetor de polícia. Considere que Lúcio, mediante o uso de faca do tipo peixeira, tenha constrangido Maria a entregar-lhe o valor de R$ 2,50, sob a justificativa de estar desempregado e necessitado de dinheiro para pagar o transporte coletivo. Nesse caso, segundo o entendimento do STF quanto à insignificância, Lúcio, se processado, deverá ser absolvido por atipicidade de conduta. Gente, muito cuidado com questão que o examinador quer te emocionar. Ah, ele estava desempregado, estava precisando... Não dê atenção a isso, dê atenção aos aspectos jurídicos da questão. Aqui ficou até um ponto que eu não falei, e é até bom para a gente complementar. Quando o crime tem violência ou grave ameaça, ele não atinge só o bem jurídico patrimônio.
Então eu não posso falar em princípio da insignificância, porque esses bens jurídicos, como por exemplo a integridade das pessoas, a sua liberdade, eles são muito preciosos. Então o que o STF entende? Em casos de crime com violência, com grave ameaça, eu não posso aplicar o princípio da insignificância, ainda que a quantia patrimonial, no caso da questão 250, seja muito baixa. Nós não falamos isso no começo da aula, mas foi bom que foi uma oportunidade para a gente falar. Falou em crime com violência ou grave ameaça, não posso aplicar o princípio da insignificância, ainda que o valor subtraído seja muito pequeno. Então o item está incorreto. E para encerrar hoje, uma questão que é campeã de dúvidas no fórum e que eu resolvi trazer para que a gente tenha uma oportunidade de clarear um pouco melhor o que o examinador está cobrando aqui e qual é a maneira mais segura de responder esse tipo de item. Caiu na prova do TJC, técnico judiciário, e diz o seguinte: é inconstitucional lei que preveja a condenação à morte ou a execução de trabalhos forçados, dado que a Constituição Federal de 88 proíbe expressamente essas modalidades de pena. Gente, essa questão está correta e eu recebo muita dúvida de aluno falando que está errado, porque lá na Constituição está escrito que é vedada a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então que como tem essa exceção de guerra declarada, a assertiva deveria estar incorreta. Mas veja só, uma coisa é você permitir, outra coisa é você vedar e excepcionar. A Constituição Federal, ela veda e depois ela excepciona. Então o que ela diz? Não haverão penas. Aí ela coloca de morte, salvo no caso de guerra declarada. Então se eu te perguntar qual é a regra, gente, é que é vedada a pena de morte. Então a pena de morte, em regra, é vedada no nosso ordenamento jurídico. Só porque eu tenho uma exceção, não significa que eu mudei a regra geral. E a questão, quando o texto dela vem aberto, é sempre mais seguro eu ir pela regra. Toma cuidado com a maneira que o examinador cobrou. Quando ele diz, é inconstitucional lei que preveja pena de morte, porque a CF veda expressamente esse tipo de pena, tá certo. Ela veda e a lei é inconstitucional. Essa é a regra geral. Eu tenho uma exceção? Tenho. Mas a regra geral é essa. Eu estou te dizendo que em todos os casos que você respondeu uma questão, isso vai dar certo? Não. O que eu estou te dizendo é que estatisticamente, sempre que o examinador não for taxativo sobre todas as opções, é melhor você responder com a regra. E a regra é de que realmente a pena de morte é vedada, salvo no caso de guerra declarada. Agora, se o texto da questão tivesse vindo, em nenhum caso em nosso ordenamento jurídico é possível que uma lei que prevê pena de morte seja constitucional. Aí já é outra história, porque ele está falando de todos os casos. Mas deixou aberto, pessoal, regra. E na regra geral, o item está correto. Beleza? Pessoal, assim nós finalizamos a quinta aula do nosso curso. Finalmente terminamos o assunto princípios. Próximo assunto que nós vamos tratar é a aplicação da lei penal. Assunto que causa muita dúvida, assunto que eu já falei muito em live, mas eu vou falar tudo de novo. Lei penal no tempo, lei penal no espaço, etc. Tempo do crime, lugar do crime, essas coisas. Vamos falar tudo direitinho, vamos fazer questões e vamos finalizar. Estou muito ansioso para chegar nos crimes em espécie. Tem muita coisa bacana, muita atualização legal para a gente falar em crimes contra o patrimônio, em crimes contra a vida, crimes contra a administração pública, tirar a dúvida do pessoal que confunde muito corrupção passiva, corrupção ativa, concussão, e a gente vai chegar lá. Mas a gente tem que passar pela base primeiro e a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Então, mais uma vez, pessoal, satisfação estar aqui. Obrigado a cada um de vocês que deixa o like, que compartilha. Eu tenho visto que os vídeos estão crescendo a cada dia que eu entro tem mais um comentáriozinho, tem mais uma curtida. Hoje em dia, o crescimento nas mídias sociais, se você não usar robôs, não usar essas coisas, é um pouco mais difícil no começo. É difícil você alcançar mais gente, os algoritmos não te mostram, a thumbnail do vídeo não aparece, a sua página do Instagram não aparece, você posta, não aparece para todos os seus seguidores mais, aparece para 6, 7% só. Então o que eu peço? Divulga, manda para o seu amigo, às vezes ele não viu, às vezes apareceu para você e não apareceu para ele. Ativa esse tal desse sininho da notificação aqui do YouTube. Vamos crescendo juntos e vamos lutando para terminar todo o conteúdo desse edital, porque eu quero ver vocês aprovados e eu quero receber mensagem de vocês dizendo que, graças a alguma coisa que eu falei aqui, você conseguiu pelo menos um pontinho extra nessa prova. Pessoal, estamos juntos e eu vejo vocês no próximo vídeo.